O nosso estudo de hoje é o Livro dos Espíritos, o último item desse primeiro capítulo, Penas e Gozos Terrenos. Eu queria voltar ao primeiro item, Felicidade e Infelicidade Relativas, que logo na questão 920 nós temos aqui uma resposta bastante profunda e reflexiva para todos nós, que dela nós podemos partir para o item 6, que é o nosso tema de estudo de hoje, o desgosto pela vida, o suicídio. Nessa questão 920, Kardec pergunta aos espíritos se o homem pode desfrutar na Terra uma felicidade completa. E a resposta é não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Circunstâncias que nos levam a determinados estados emocionais na nossa trajetória terrena são das mais diversas. Quando nós vemos nesse primeiro item, felicidade e infelicidade relativas, Kardec foca um pouquinho a atenção para aqueles problemas que nós mesmos criamos em virtude, muitas vezes, da nossa inconsequência, da nossa pressa, do nosso orgulho, das nossas distrações. E aí então nós vamos criando algumas situações que acabam sendo para nós bastante difíceis de lidar. Bom dia, Rô. Mas por outro lado, conforme a resposta que eles nos deram, que não é possível que nós sejamos felizes completamente aqui no nosso mundo, exatamente porque a nossa passagem por aqui ela diz respeito a exercícios morais, exercícios de caráter bastante intensos, e isso envolve, naturalmente, isso envolve situações no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa convivência, situações das mais diversas, e que algumas vezes a gente acaba ficando um tanto quanto desorientados na melhor forma de lidar com essas dificuldades. Temos ali problemas que são financeiros para alguns, problemas de saúde para outros, problemas de relacionamento para outros mais além, e aí cada um contando a sua própria história, cada um ali avaliando o grau de dificuldade para cada um desses obstáculos que vão surgindo, para cada um desses desafios. E a grande dificuldade que nós encontramos muitas vezes é a falta de motivação. O indivíduo, quando ele é tomado por esse desânimo, é tomado pela falta de estímulo para enfrentar essas dificuldades, algumas vezes ele acaba se entregando, e aí nessas condições que tudo começa a se complicar. Certa vez, eu já contei para vocês essa história algumas outras vezes, eu conversava com um vizinho que profissionalmente tinha alcançado o topo da carreira. Ele era militar e se aposentou no mais alto posto. E aí então, financeiramente, dentro dessa nossa condição econômica do nosso país, ele estava muito bem estabelecido. Mas ele vivia uma relação extremamente difícil com os filhos, com a esposa também e tudo mais. E aí, conversando com ele sobre situações corriqueiras, e falando também sobre as habilidades que ele tinha, já que ele gostava de fazer ali de mexer nas suas atividades, os seus afazeres domésticos, como mexer num carro, aparar um gramado, pintar um portão, coisa parecida, e já aposentado, então ele tinha bastante vontade de realizar essas atividades. E aí, então eu perguntei para ele assim: poxa vida, o que mais o senhor sabe fazer, além de tantos talentos que o senhor já mostrou? E ele olhou para mim e disse assim: eu sou muita coisa, mas eu sou uma coisa que você nem imagina. Eu falei: o quê? Eu sou uma pessoa extremamente desiludida com a vida. E aí, naquele minuto que a gente dá aquela parada de respirar e tenta encontrar a melhor palavra para dizer nessa hora, fiquei ali aqueles pequenos segundos de
de mudez, sem saber muito o que dizer, deu aquela consertada, aquela coisa toda, um monte de pessoal que chegou. Mas aí então a gente percebe que, de acordo com as circunstâncias que as pessoas vão vivendo, elas vão muitas vezes se deixando levar pelas dificuldades, perdendo a vontade de criar novas situações que são mais positivas, porque conforme os espíritos dizem para nós naquela questão, que depende da própria pessoa abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. E se a gente perde a motivação para isso? Surgem os agravantes, as situações se agravam, o nosso estado emocional se desequilibra, a influência mental que nós exercemos uns sobre os outros, seja entre os encarnados, seja entre desencarnados, acaba potencializando essa nossa condição de desequilíbrio. E aí então chegamos algumas vezes no nosso limite. Quando se chega nesse limite, a pergunta é: como a gente vai lidar com essas dificuldades a partir daquele momento? Ou se encontra uma solução para aquele problema para tentar reverter aquela condição, ou deixa a vida levar para ver até onde ela vai, mas o indivíduo já perde completamente a motivação pela vida, como foi esse caso que eu comentei com vocês, que inclusive veio pouco tempo depois de desencarnar, esse senhor amigo. E tem aqueles que chegam no extremo do desespero, que acabam optando por essa fuga tão dolorosa, como é o caso do suicídio. Então, quando Kardec coloca nesse capítulo, tratando das penas e gozos terrenos, ele fez menção aqui a 6 situações. Aquelas felicidades ou infelicidades relativas, que não são as verdadeiras, não são absolutas, mas são ali temporais, situações que nós criamos, das felicidades acreditando que ela seja definitiva, das infelicidades que nós criamos pela nossa própria dificuldade de lidar com as situações. Ele falou sobre perda de entes queridos. A desencarnação no núcleo familiar certamente sempre provoca muito sofrimento. Decepções, ingratidão, quebra de afeições, dizendo respeito aos relacionamentos que infelizmente acabam se desequilibrando. Uniões antipáticas, aqueles casamentos em que o casal não consegue viver em plena harmonia, e isso provoca uma grande desilusão, em que as pessoas ou elas rompem o relacionamento ou tentam levar o relacionamento até o final para ver como vão ficar as coisas. A preocupação com a morte, um medo muito grande que as pessoas têm com esse momento final, seja para elas mesmas, seja para os familiares que estão próximos. E também agora esse desgosto pela vida. Então nós vimos aqui 6 itens, mas naturalmente são questões que nós podemos ali chegar às mais diversas alternativas aqui, para que as pessoas cheguem nesse estado de infelicidade. Mas como nós vimos, chegar nesse extremo do desgosto pela vida é a grande questão. O que nós vamos fazer a partir desse momento? Bom dia, pessoal que chegou. Na questão 943, a gente começa então analisando essa situação. Naturalmente, quando a gente fala dos problemas, esse tipo de estudo que nós fazemos hoje é para aqueles que chegaram realmente ao seu limite, que as pessoas não conseguem mais encontrar saída, que as pessoas ficam desorientadas, e aí então, mais uma vez, elas acabam chegando ao ato extremo. Então, nessa questão 943, Kardec pergunta: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? Algumas vezes, como nós colocamos, esse desgosto pela vida, esse estado de desespero, tem ali a sua razão de ser, pelas pressões, pelo peso da experiência vivida, pela dificuldade de lidar com a situação. Então as pessoas vão se desequilibrando, chegando nesse momento mais extremo, mas tendo ali a sua justificativa, uma fraqueza na sua personalidade, fraqueza de caráter e tudo mais. Mas nesse caso aqui que Kardec coloca, é para aqueles que chegam nessa condição de desilusão pela vida sem ter um motivo real, apenas por não ter os seus caprichos satisfeitos, apenas por não viver do jeito que gostaria, no local que gostaria, da forma como gostaria, ou com as pessoas que gostaria. E aí então ele simplesmente se desilude e perde a vontade. Nesse perde a vontade, ou ele se entrega
ao dia após dia sem produzir absolutamente nada em benefício de si mesmo ou em benefício de outras pessoas, ou então eles acabam acelerando a sua fuga, né, aqui do nosso mundo material, apelando para aquela opção mais desastrosa, que é a autodestruição. O tio Kitá colocou: conheci um que me disse que daria tudo para ver mais uma vez os 2 filhos que se foram. Sim, é muito difícil a gente querer dimensionar a dor de cada pessoa, né, nas mais diversas situações, seja na perda, seja num casamento, seja numa situação profissional, de saúde, né, e tem casos que a gente vai conhecendo, principalmente quando a gente trabalha com atendimento fraterno, nós vamos recebendo o contato, né, tendo contato com algumas pessoas que vão nos contando a sua história, que a gente tenta não se comover, porque em alguns casos dá vontade de abraçar e chorar junto, né, de tão difícil que é. Mas devemos manter aquela serenidade, aquele equilíbrio, exatamente para poder mostrar que, apesar das dificuldades, nós temos ainda que caminhar. Mesmo que algumas vezes a saída não esteja ali tão próxima de nós, mas é necessária essa caminhada. Exatamente porque, quando nós temos a compreensão de que estarmos aqui é esse constante desafio para poder lapidar o nosso caráter, para fortalecer os nossos valores, é necessário que, apesar desses problemas, lembrar que a vida continua. Por isso, então, nesse caso, quando nós falamos daqueles que, sem motivos plausíveis, entram nesse estado de desgosto pela vida, os espíritos respondem que isso tudo é efeito da ociosidade, da falta de fé e, geralmente, da saciedade. Para aqueles que exercem as suas faculdades com um fim útil e segundo as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida escoa mais rapidamente. Suportam as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais agem, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que os espera. Então, nesse caso, a gente lembra sempre que aquele ditado popular que a cabeça vazia é a oficina do diabo, né? Isso porque muitas vezes, desiludido pela vida e sem tornar-se útil no seu dia a dia, nos seus relacionamentos e tudo mais, a mente começa então a ansiar por essa fuga, a ansiar pelo término dessa condição. E aí começa a fazer aquele planejamento, começa a moldar na sua mente as situações possíveis que o levariam àquela condição, quais seriam os resultados disso tudo, mas naturalmente sempre embasados numa imagem fantasiosa, né, de que basta você interromper uma caminhada que tudo se resolve. E um ponto importante também, bom dia pessoal que chegou, um ponto importante também é lembrar que para muitos daqueles que pensam no autoextermínio, na autodestruição, no suicídio, ele não pensa evidentemente em se destruir efetivamente. A maioria pensa em terminar aquele ciclo de sofrimento para começar um outro de uma forma diferente. Então ele não vê a hora daquilo terminar para tentar viver algo novo. Então, na verdade, ele não deseja desaparecer. Ele deseja apenas uma nova oportunidade. Só que o início, a forma como ele deseja recomeçar a sua jornada terrena, vem exatamente por essa via tão desastrosa, via tão problemática. A senhora lembrou que uns entram até em depressão. Muitas vezes é a própria depressão que leva o indivíduo a essa condição. Quando se fala que a depressão é o mal do século, e nós lembramos que hoje, de um modo geral, os consultórios de psicanálise, os consultórios de psiquiatria estão ali lotados por pessoas que desejam uma orientação para sair dessa condição, nós lembramos que, se formos fazer uma análise da origem de cada uma dessas circunstâncias, de cada patologia que essas pessoas enfrentam, nós veremos sempre uma insatisfação pelo modo como elas vivem. Então não estão satisfeitas com as suas relações, não estão satisfeitas com o seu trabalho, não estão satisfeitas com a sua condição financeira, a sua condição social, e aí então ela começa a ficar angustiada por não ter aquilo que tem, que gostaria de ter, por não poder viver do modo como sonha, do modo como imagina. E aí então ela começa a entrar nesse estado de angústia, da angústia vai se alimentando, se fortalecendo, se enraizando, começa a entrar então num estado depressivo,
E finalmente, com os agravantes da situação, ele entra finalmente em depressão. Porque, como a gente sempre lembra, tem uma diferença significativa entre estado depressivo e depressão. O estado depressivo é uma condição de abatimento, de apatia, que a pessoa se encontra por um motivo específico, e a partir do momento em que esse motivo deixa de existir, ela retoma o equilíbrio natural. Então, aquele estado depressivo, alguém que acaba de passar por uma situação, alguém que acaba por uma separação, alguém que acaba de passar por uma fase de desemprego, por uma decepção qualquer que seja, mas depois ele vai se refazendo e se reequilibrando, dando continuidade na sua vida. Já a depressão propriamente dita é uma doença que tem origem na condição emocional do indivíduo, no seu aspecto espiritual, no seu aspecto social, biológico. Deve ser ali avaliado para saber exatamente qual é a origem dessa doença. E naturalmente ela pode levar muitas pessoas ao suicídio, mas ela tem razão para isso se por acaso ela chegar a esse extremo, pelo menos dentro da sua perspectiva. O estado patológico a leva numa condição de desequilíbrio emocional que depois chega a esse ato de desespero. Então, como nós já pensamos, e veremos aqui mais adiante nessas nossas questões, as pessoas que optam por uma ação como essa, vitimadas por uma doença, por um desequilíbrio, por uma loucura, seja lá como for, têm esse atenuante. Embora, nesse caso, ela continua ainda comprometida com o ato de acordo com o grau de consciência que ela tem daquilo que ela está fazendo. E mais ainda, as pessoas que estão próximas, que observam a evolução daquele quadro e não fazem absolutamente nada para ajudar, para tentar demover daquela condição em nome da caridade, da indulgência, acabam se tornando muitas vezes corresponsáveis por aquela condição. Então, quer dizer, poderia ter evitado que alguém naquele estado de desequilíbrio chegasse àquela condição e não fez. Então nós temos ali os vários responsáveis por isso, mas nesse estado de desequilíbrio absoluto, o indivíduo acaba recebendo como atenuante, muitas vezes até como uma certa absolvição, pelo ato praticado, embora nós lembremos sempre que, quando nós falamos do estudo espírita sobre o suicídio, muitas vezes nós focamos, e é importantíssimo que a gente fale sempre sobre isso, nós nos focamos na condição do espírito no mundo espiritual. E aí temos aqueles relatos vindo do livro Memórias de um Suicida, que a Jana lembrou ali um pouco mais acima. Vimos ali livros como, por exemplo, de Ivone do Amaral Pereira, que também traz um relato bastante doloroso a respeito dessa condição. Então a gente sempre fica pensando que o suicida vai passar por isso, por aquele outro. Mas um detalhe importante que nós acabamos esquecendo é exatamente que aquele desespero, aquela condição de desequilíbrio que levou o indivíduo a esse ato, essa condição vai continuar também no mundo espiritual. Então, na verdade, nos preocupamos muitas vezes com a condição do espírito pelo ato da violência e nos esquecemos da continuidade do problema que ele vem sofrendo. Então, aquele indivíduo que, por acaso, sofre de depressão e ele comete esse ato, como se não bastassem todos os agravantes da situação, ele chega no mundo espiritual ainda como depressivo. E já tivemos relatos bastante dramáticos de espíritos que gostariam de deixar de existir, mesmo já estando desencarnados. Porque não percebem mais sentido na vida, não percebem mais motivação nenhuma para fazer. A aparência desses espíritos é uma aparência de espíritos doentes, quando são observados por médiuns que têm a evidência, como faculdade ostensiva, e aí então percebe que o indivíduo continua apático, continua doente. E isso é um caso extremamente grave. Como nós já comentamos no livro Céu e Inferno, nós temos ali alguns depoimentos de espíritos que são endurecidos, algumas vezes rebeldes e tudo mais. E uma orientação que nós recebemos do espírito São Luís, que faz uma análise da condição de um espírito junto de Kardec, ele sempre comenta que muitas vezes um espírito agressivo é muito mais fácil de lidar do que com um espírito suicida, do que com um espírito depressivo. Porque o agressivo se encontra no estado de revolta. Basta que você redirecione as suas forças, redirecione as suas energias, que ele vai começar a se tornar produtivo, porque ele tem aquela força dentro dele. Agora, no caso de um espírito que se encontra naquela condição de depressão, de apatia, não há nada que você faça que vai conseguir
pelo menos de uma hora para outra, restabelecer o ânimo para que ele possa se regenerar, para que ele possa se fortalecer. Então esses depressivos, esses nessa condição de apatia, são esses que são os mais difíceis de serem trabalhados. A Jana colocou para nós aqui: tive 2 mortes por suicídio bem próxima, um de um amigo espírita, trabalhador, estive com ele 2 dias antes do acontecido, ninguém desconfiou, e outro esse ano, de uma querida amiga, protetora animal, estive com ela uma semana antes, percebi algo em seu semblante, perguntei se estava tudo bem, insisti se estava bem mesmo, ela disse que sim, mas fiquei cismada. Liguei para ela 2 dias depois e ela respondeu que eu, com esses meus negócios de cisma, não era nada, né? Também era espírita. Fiquei mal, ela ficou 2 meses em coma, mas a espiritualidade disse que foi por merecimento, nada pôde sofrer, né? Para poder sofrer menos, né? Mas hoje já está arrependida e melhor, isso em maio. Precisamos vencer os momentos frágeis, pedir ajuda, não ter vergonha de falar. Estamos todos no mesmo barco, né? Então é exatamente ali, né? Bom dia, pessoal que chegou. Então essa é uma situação interessante também, né? Porque não raras vezes nós encontramos em todos os ambientes religiosos, se não é um privilégio dessa ou daquela religião, ou se o indivíduo tem ou não algum tipo de religião, mas principalmente para nós, que temos a doutrina como referência, e podemos estudar e desbravar um pouco mais o mundo espiritual, nós temos ali aquela dúvida, né? Como é que alguém que professa uma doutrina como essa pode chegar ao suicídio? E a resposta não é muito difícil, não. Muitas vezes nós vemos que o fato de alguém abraçar uma causa, abraçar uma filosofia, já o torna plenamente seguidor dela. Que ele não tem as suas fraquezas, que ele não tem os seus medos, não tem as suas angústias, que as suas dificuldades simplesmente desaparecem. Já tivemos vários casos assim. Poxa vida, mas ele era um espírita, como é que ele pôde fazer isso? A questão é, você conheceu a imagem da pessoa que frequentava a instituição, mas você era capaz de sondar o que se passava dentro do coração dele? Então, assim como tem a maioria, felizmente, de nós conseguimos encontrar o equilíbrio, alguns, infelizmente, pelo peso das suas experiências, não conseguem e chegam até mesmo a entrar em desespero. Então, na verdade, nós falamos de seres humanos, nós não falamos de religiosos, nós não falamos de pessoas que são privilegiadas, na verdade nós falamos de pessoas que são mais fortes ou pessoas que são mais fracas nos seus valores, no seu caráter. Tina colocou, né, quando um parente desencarna 20 anos por suicídio, podemos receber comunicação espiritual deles? Todos os espíritos têm condições de se comunicar desde que tenham alcançado o equilíbrio. Muitos espíritos que cometeram suicídio, pouco tempo depois, são capazes de se comunicar, porque a motivação que tiveram para cometer esse ato era algo que fugia da sua consciência, fugia da sua intenção absoluta. Então, na verdade, cometem esse ato, chegam ao reequilíbrio não com tanta dificuldade e já conseguem se comunicar, inclusive se comunicando com absoluta consciência, com absoluto equilíbrio. Mário colocou, né, que o espírita tem vergonha de falar desses pensamentos que possam ter, pois tem medo de represálias, etc. Né? Eu acho que todas as pessoas, né, Jana, o orgulho principalmente nos leva a essa condição, e é esse orgulho que também nos leva a esse desequilíbrio, porque nós nos cobramos mais do que precisamos, nós acreditamos que somos cobrados mais do que o necessário, e é exatamente por causa dessa autocobrança e dessa cobrança exterior que nós ocultamos, né, ou fugimos de uma hora para outra. Então aqui, quando Kardec coloca, os espíritos colocam que se eu me acho um homem forte, todo mundo tem as suas dificuldades, Sandra, a gente não tem fortaleza absoluta. Tem algumas situações que nos levam ao desequilíbrio algumas vezes, né, como eu sempre falo para vocês, quando se a gente pudesse trocar os nossos currículos, vocês lembram dessa brincadeira que eu fiz? Se nós pudéssemos trocar os nossos currículos e mostrar, por exemplo, olha, essas são as minhas dificuldades e essas são as minhas virtudes, né? Aí a gente vai começar a se admirar, como é que você consegue suportar isso? Ou então, como é que você se enfraquece diante disso? Cada um tem sua própria experiência, cada um tem o seu próprio limite, né? E a gente, infelizmente, descobre esses limites nas situações mais difíceis. Então, de repente, alguém passa por um problema e fala assim, poxa, mas esse é o seu problema? Quer trocar comigo? E de repente vem o meu problema e fala assim, mas esse é o seu problema também?
Quem dera o meu problema fosse esse. Então a gente começa a fazer comparações a título de curiosidade, ou então apenas como uma técnica acadêmica, para a gente poder estudar, se colocando no lugar das pessoas. E como eu disse para vocês, a gente fazendo atendimento fraterno, tem contato com situações que a gente fica se perguntando, né? Olha, se eu tivesse nessa condição, eu não faço ideia como eu agiria. Só que na verdade, quando a gente vive uma dificuldade, essa dificuldade ela vai crescendo com o passar do tempo, a gente vai acompanhando desde o início, desde a origem desse problema, ele vai evoluindo, 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 e quando a gente chega num extremo, nós estamos, de certa forma, preparados para enfrentá-lo, ou já estamos acostumados com ele, e nós não somos pegos de uma hora para outra assim de surpresa. Diferentemente se a gente simplesmente trocasse de um problema de uma hora para outra. Então tudo acontece, né, de acordo com um determinado plano, principalmente envolvendo o comportamento das pessoas. Se eu me comportar dessa forma vai acontecer isso, se eu me comportar da outra forma vai acontecer aquilo e tudo mais. Então, na verdade, assim, nós, aqui no nosso mundo material, nós temos as nossas virtudes, que são importantíssimas para todos nós, mas nós temos também as nossas fraquezas. E o autoconhecimento, que é esse processo de autodescoberta, que os espíritos sempre nos orientam, sempre nos estimulam, dizendo assim, olha, você precisa se conhecer, você precisa saber o que é importante, o que é realmente importante para a sua vida, o que é realmente importante no seu caráter, quais são as suas dificuldades, como é que você pode lidar com essas dificuldades, para que a gente possa ali, olha, se surgir essa situação, eu vou me comportar dessa forma. Mesmo que algumas vezes a gente chore, mesmo que algumas vezes a gente entre naquele estado de tristeza, de um estado depressivo, de angústia e tudo mais, mas a gente sabe que se a gente levantar a cabeça e continuar trabalhando para que aquilo se reverta, mesmo que a gente consiga modificar um pouco daquilo, já é muito. O problema é quando a gente se entrega. Quando a gente se entrega e diz assim, olha, eu não consigo mais resolver isso, não sei mais o que fazer. E aí então, quando a gente perde o controle das situações, a gente chega uma hora que é simplesmente levado por uma corrente, por uma grande corrente, né, uma grande correnteza. E aí então a gente fica no meio perdido, sem saber para onde nadar, sem saber o que fazer, e simplesmente se deixa afogar. E isso mostra exatamente a falta de coragem de enfrentar situações. Então essa coragem nossa ela é muito relativa. Tem situações que eu sou muito corajoso para lidar, lido com toda a facilidade do mundo. Agora tem outras situações que eu sou extremamente frágil. Então todos nós temos essas características, aquilo que é mais forte e aquilo que é o nosso ponto fraco. E é esse ponto fraco que a gente tem que sempre ter que estar disposto a trabalhar, a lidar com ele. Assim lembrou, né, que tem uns que se isolam. Cada um vai entrando numa condição diferente. Né? Então assim, não existe ninguém mais forte, ninguém mais fraco. Todos nós temos essas duas características de virtudes e de fraquezas e de imperfeições também. A Tina colocou para nós, né? Então um médium, um psicógrafo, para ver se a minha sobrinha e a cunhada se comunicam, pois no caso delas foi por depressão e esquizofrenia, né? É uma questão de tentativa, né? Mas dificilmente a gente vai... O que é importante lembrar é que a gente não deve fazer pressão. Mas o pouco que a gente fizer em termos de preces, em termos de pensamentos positivos, a intenção, o desejo para que elas estejam bem e tudo mais, tudo isso é fundamental para poder reequilibrar os espíritos. Às vezes muito mais importante do que a gente tentar uma comunicação. Porque saber como elas estão significa que a gente tem a curiosidade de saber em que situações elas se encontram. Mas quando a gente faz ali as nossas orações, quando a gente direciona o nosso pensamento, independente das condições, da condição em que elas estejam, isso é fundamental. Né? A Jana colocou, quando chegamos no céu com depressão, o Dr. Herman manda logo trabalhar, né, ir para a obra social, junto com o tratamento espiritual. Né? O trabalho no bem é um poderoso remédio. Né? Pois é, então é o que vale a intenção, né, Tina? Fazer aquilo que é possível, mas principalmente, independente da conquista dessas comunicações ou não, que vocês façam ali, né, que você faça, ou vocês façam, sempre aquele momento de prece, naquele evangelho no lar, direcionando o pensamento sempre favorável para essas pessoas que passaram por essas dificuldades. Isso tem um efeito muito mais positivo do que a comunicação propriamente dita. Porque a comunicação, na verdade, a gente deseja diminuir a nossa angústia. Mas com as preces nós ajudamos aqueles que sentem as angústias a terem um alívio, a terem aquele refrigério, aquela tranquilidade para poder se reerguer e dar continuidade. Então, assim, antes de pensar naquilo que eles podem fazer por nós, trazendo uma mensagem, o que nós podemos fazer por eles em termos de atitude, em termos de vibrações. Isso que é fundamental. Então, seguindo em frente, meus amigos.
Vimos aqui então que muitas vezes esse desgosto pela vida sem um motivo concreto, sem um motivo plausível, que é provocado principalmente pelo orgulho, pela insatisfação, pelos caprichos e tudo mais, isso leva as pessoas a uma autodestruição com consequências muito danosas. Mas quando a gente se depara com um trabalho a ser realizado, e esse trabalho significa exatamente um enfrentamento, ou sozinho, ou acompanhado, ou tentando manter o equilíbrio e tudo mais, esse é o trabalho mais árduo que a gente deve realizar. E ele sempre tem um efeito bastante positivo. Na questão 944, onde a pessoa chegou, Kardec pergunta: o homem tem o direito de dispor da própria vida? A resposta: não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. E o que a gente lembra é que nos tempos atuais, nós tivemos, por exemplo, uma reportagem que saiu essa semana, que fala que as religiões evangélicas nos Estados Unidos já não são mais soberanas como eram antes. As pessoas já começaram a professar muito mais as religiões agnósticas ou o ateísmo propriamente dito. Isso porque numa sociedade competitiva, numa sociedade economicamente voraz, em que as pessoas buscam realizar os seus sonhos através das realizações financeiras, o lado espiritual acaba ficando relegado em segundo plano. Inclusive, alguns especialistas dizem, uma grande surpresa, um país com tamanha força econômica manter ainda suas tradições religiosas. Só que chega um momento em que as pessoas começam a se questionar: mas que fé é essa que eu tenho, que eu não consigo compreender exatamente a realidade do mundo espiritual? Na Europa, nós temos também situações dos países que começaram a se estruturar melhor economicamente, também começaram a perder força no aspecto religioso. Porque o negócio é você ganhar dinheiro, o negócio é você trabalhar, você precisa se especializar, você precisa corresponder ao investimento que fizeram, você precisa dar uma resposta para a sociedade que espera que você faça isso. E aí então a gente vai pensando: poxa vida, eu não tenho tempo para ficar rezando para aquilo que para mim é abstrato, para aquilo que não é concreto. E naquela passagem do Evangelho que fala de Deus e Mamon, Mamon como sendo a representação do Deus do materialismo, então muitas vezes nós cultuamos muito mais os valores os valores materiais de nossa sociedade do que os valores espirituais, que é uma questão bastante subjetiva. A Sandra lembrou, de correr atrás do tempo, é exatamente isso. As pessoas buscam o tempo perdido para poder conquistar aquilo que materialmente lhes é cobrado, lhes é exigido. Então, já que alguém foi muito bem sucedido porque trabalha numa empresa, porque viajou, porque fez o curso superior, porque se especializou aqui e tal, todo mundo olha para você e diz assim: mas você não fez ainda? Você ainda não conseguiu aquilo que o outro gostaria? Nós pegamos, por exemplo, comentei com vocês há um tempo atrás, coisa de 3, 4 meses, tivemos uma reportagem falando sobre a quantidade de suicídios entre jovens na Coreia do Sul. Porque lá, desde a escola, os investimentos são tão altos e a cobrança é tão grande que na escola os jovens já se sentem cobrados, porque eles não conseguem, no boletim, ter o desempenho que esperam deles. Então é a cobrança da escola, é a cobrança dos pais, é a cobrança dos amigos, dos familiares. Chega uma hora que ele não consegue suportar, então ele pratica o suicídio. E aí então é na escola, nas universidades, um índice assustador, que foge de qualquer tipo de proporção no mundo todo. Isso porque a cobrança relacionada com as tradições e com as realizações desse mundo econômico que nós vivemos hoje, as cobranças são tão grandes que as pessoas muitas vezes não suportam. E aí elas fazem isso por falta de estrutura moral, por falta de estrutura emocional, por falta de apoio na família, na sociedade, por falta de crença, por falta de fé. Porque quando você tem fé, mesmo que muitas vezes você se sinta vacilante diante das situações, você acredita que há algo que possa te sustentar, ou que existe algo além de simplesmente da questão material que a gente vive hoje, da vida material. Quer dizer, existe alguma coisa lá no mundo espiritual que me aguarda, e eu preciso trabalhar para poder conquistar aquilo que é melhor. Só que diante das religiões tradicionais hoje, que trazem ali a sua visão um tanto quanto fantasiosa, a gente fica se perguntando: poxa vida, mas céu, inferno, será que existe isso?
E esses questionamentos começam a se tornar cada vez mais frequentes, fazendo com que as pessoas comecem então a duvidar. E quando surge a dúvida, é exatamente ali que vem a oportunidade do desequilíbrio. Porque quando nós temos certezas, convicções, nós estamos ali bem estruturados. Agora eu fico na dúvida se por acaso o mundo espiritual me dá assistência, eu fico na dúvida se por acaso o meu destino no mundo espiritual vai ser algo positivo, elevado. Então essas dúvidas vão fermentando na nossa cabeça e aí então é o suficiente para a gente poder entrar nesse desequilíbrio. E começar então ali a cultivar ideias, cultivar pensamentos para resolver os problemas de um modo imediato, sendo que na verdade nós estamos apenas adiando esse problema. Então, como eu falei para vocês, a gente está sempre preocupados em analisar a vida do espírito suicida após o ato praticado. Mas nós nos esquecemos da sua condição emocional, porque ele vai continuar sentindo aquilo que ele sentia, com muito maior intensidade, naturalmente, com maior agravante, mas aquilo vai continuar vivo dentro do seu coração, dentro da sua mente. Então, aquele que é o orgulhoso vai chegar no mundo espiritual constrangido por aquele orgulho desequilibrado que ele vivenciou. Né? Pessoal, está me ouvindo? Alô? Me ouvem? Oi, pessoal, voltando. Voltando então aqui. Bom, tivemos um problema pouco depois disso, né? Mas a gente falava exatamente sobre essa cobrança que a sociedade, então a falta de religiosidade das pessoas que eu comentava, que por essa falta de certeza daquilo que nos espera no mundo espiritual, acaba sendo substituída por muitas dúvidas. E essas dúvidas dizem respeito não apenas a respeito da crença no futuro, mas diz respeito também sobre a sua realidade atual. Então ele fica assim, mas por que eu tenho que viver isso? Até quando eu vou ter que suportar essa situação? Então fica mais fácil a interrupção do que eu dar continuidade nesse sofrimento todo. Então é a certeza de que nós estamos sendo assessorados pelo mundo espiritual, a certeza de que o mundo espiritual é um ambiente melhor e mais favorável do que esse que nós vivemos, desde que nós alcancemos condições vibratórias para poder viver nesse novo ambiente, né? Então tudo isso depende da motivação que nós temos para poder alcançar tudo isso. E essa motivação começa exatamente pela fé. É a minha fé que me leva a esse otimismo, a busca, né, por essa certeza. Então a gente colocou aqui, né, que esse homem tem direito de dispor da própria vida. Ele colocou que somente Deus tem esse direito. Mas como é que eu posso ter certeza se Deus tem esse direito? Se somente Deus tem esse direito, se eu tenho dúvidas com relação à minha fé? Se eu tenho dúvidas com relação à minha crença? E aí coloca que o suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. De que lei nós estamos falando? Então são essas convicções que precisam ser desenvolvidas dentro de cada um de nós para perceber que existe muito mais além do mundo material, que não basta apenas eu fazer uma interrupção ou eu destruir um caminho que vem sendo percorrido, apesar das suas dificuldades e tudo mais, imaginando que mudando o quadro, tudo vai melhorar, tudo vai ficar mais tranquilo. No passado, por exemplo, a gente lembra que na Idade Média, o suicida, ele não apenas deveria ter a sua cabeça cortada, como ele não poderia ser sepultado naquilo que eles chamavam de solo sagrado. Então as famílias tinham que enterrar os seus mortos suicidas no quintal de casa, no meio do bosque, ali perto de onde moravam. Eles não tinham direito de morar, de sepultar, por exemplo, dentro de um cemitério, porque eles eram suicidas. E os suicidas, nesse caso, eles são relegados ao inferno por toda a eternidade por ter transgredido uma lei. E com aquela rigidez, né, com aquela severidade das leis do passado, né, eles julgavam então, já condenavam e já determinavam o futuro daquele indivíduo. Sendo que quando nós começamos a ter contato com uma doutrina que nos esclarece tanto, nos traz tantas informações do mundo espiritual, inclusive vinda daqueles que cometeram esse ato, se arrependeram e sofreram por tudo isso, mostra que ninguém fica esquecido no mundo espiritual. Lembra que nós conversamos nesses últimos dias, né, que aquela passagem de Jesus no Evangelho que diz que nenhuma ovelha se perderá. E quando se fala em nenhuma ovelha se perderá, é nenhuma mesmo.
Não é nenhuma do lado direito, nenhuma do lado esquerdo, é nenhuma e ponto final. Ou seja, todos nós temos ali condições de nos redimirmos. Porém, essa redenção ela é bastante dolorosa, porque o espírito vai ter que escalar todo aquele abismo de onde ele se lançou, para onde ele se lançou, para depois ele dar continuidade na sua vida. Então é um trabalho extremamente difícil e sendo agravado principalmente pela consciência e pelas intenções. A gente lembra que quando nós falamos sobre essas situações dolorosas e problemáticas que nós vemos no nosso mundo, como é o caso dos assassinatos, o caso do suicídio, o caso dos abortos, né, que são situações que nós vemos, nos chocamos por isso, então nós julgamos apenas o ato. Quem fez tem que ser condenado, quem fez deve ser punido, deve responder e coisa e tal, mas nós nos esquecemos mais uma vez daquilo que nós conversamos sobre o que se passa no coração daquela pessoa. Quais foram as suas motivações, qual é o grau de desequilíbrio que a levou àquele ato. Então, perante as leis da nossa sociedade, nós temos ali punições para cada um desses crimes. Naturalmente excluindo o suicídio, porque isso não é punível dentro das nossas leis. Mas os demais sim. Só que, na verdade, quando nós falamos sobre as leis que regem a nossa vida, as leis divinas que regem as nossas vidas, nós temos ali a análise das nossas ações pelas nossas intenções. E é então que nós temos que Deus nos observe, nos analisa pelos nossos valores, pelas nossas virtudes, pelas nossas fraquezas, pelas circunstâncias que nós vivemos hoje. Então nós temos ali atenuantes e agravantes diante de cada uma dessas situações, de cada ato desse, por exemplo, desesperado, mas nós temos que trabalhar pela nossa regeneração. E é isso o trabalho difícil. Na questão 944A, Kardec fala exatamente sobre isso. O suicídio não é sempre voluntário? Então a gente imagina que a autodestruição, ela parte da vontade do indivíduo, das escolhas que ele fez. Só que a resposta que nós temos é: o louco que se mata não sabe o que faz. E aí mostra, quando se fala em loucura, nesse caso, a gente lembra sempre que a visão que se tinha da Idade Média, aliás no século XIX, era que vários e vários transtornos mentais eram classificados como loucura. Então nós tínhamos ali a pessoa com alto grau de depressão, as pessoas que tinham desequilíbrios emocionais como esquizofrenia, como paranoia, dos mais variadas situações, pessoas que passavam por processos obsessivos extremamente graves. E aí então nesse caso, como coloca a resposta para nós aqui, o louco que se mata não sabe o que faz. Ou seja, quando a gente fala sempre naquela questão dos atenuantes e dos agravantes, vem exatamente ali que isso muitas vezes tira uma parcela da culpa do indivíduo por ele ter perdido completamente o equilíbrio para tomar suas decisões. Tico até colocou para nós: em muitas palestras espíritas ouço afirmações como não há determinismo, ninguém reencarna para sofrer. Isso não contraria a ideia do mundo de provas e expiações, atrapalhando, confundindo o entendimento das pessoas? Se nós analisarmos friamente, Tic-Teco, a respeito das características do nosso mundo de provas e expiações, ou seja, nós estamos aqui para desempenhar tarefas que vão nos levar, algumas vezes, a dificuldades. São tarefas difíceis, nós temos um passado reencarnatório bastante delituoso, onde nós nos desviamos, onde nós praticamos ali erros que provocaram sofrimentos ou em nós ou nas pessoas que estão próximas. E na verdade essa reencarnação que nós temos hoje, num mundo com essas características, vem exatamente com esse trabalho, né? Vem ali, traz na sua bagagem esse trabalho de regeneração e naturalmente traz realmente para nós um sofrimento. Só que o sofrimento que nós colocamos é exatamente da forma como nós reagimos. Porque não fala das dificuldades. Quando coloca ali para nós que ninguém reencarna para sofrer, de fato ninguém reencarna para sofrer. Só que ele fala assim do sofrimento pela nossa reação diante das dificuldades. Dificuldades todos nós passaremos. Já o sofrimento ele pode ser opcional, de acordo com o modo como as pessoas reagem. Então, essa luta constante, essa perseverança, essa motivação para tentar sempre fazer com que as coisas retornem para o eixo, né, para o caminho original, que é esse o trabalho que nós temos que desempenhar. Então dizer assim, olha, o sofrimento que você tem, ele é injusto, o sofrimento que você tem é isso, na verdade não. Todos nós passamos por dificuldades, sem exceções.
A questão é de que modo que nós lidamos com essas dificuldades, é aí que entra a força de caráter, as fraquezas, as virtudes. Então é importante que a gente faça um esclarecimento a respeito do compromisso que cada um assumiu. Se nós tirarmos essa responsabilidade, dos nossos braços, nós acharemos sempre que tudo que acontece é injusto. Porque aí coloca mesmo, né, que não, porque você não veio aqui para sofrer, porque esse sofrimento é injusto, que é isso, que é aquilo. E mesmo esse determinismo também ele é muito relativo. Kardec nos lembra, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, quando ele fala sobre as causas atuais das aflições e das causas anteriores. E ele lembra que as causas atuais das aflições são aquelas responsáveis pela maior parte do nosso sofrimento, do que necessariamente pelas anteriores. As anteriores vêm ali trazendo, né, aqueles compromissos inacabados, aquelas arestas a serem limadas, a serem podadas e tudo mais. Só que no decorrer da nossa vivência, a gente muitas vezes escolhe caminhos que não precisavam ser escolhidos. Eu escolhi porque eu acreditava que era mais fácil, eu acreditava que era mais simples. E aí então eu tento fugir da luta pegando atalhos, e são esses atalhos que nos trazem esses problemas. Então a maioria das dificuldades que nós enfrentamos, sem dúvida, são causas provocadas por nós mesmos, que é exatamente aquilo que ele traz para nós nessa passagem, felicidade e infelicidade relativa. E ele coloca assim exatamente, olha, questão 921. Pois é, a expiação para nós, na verdade quando se fala em sofrimento, ele fala sobre as angústias, a revolta que nós muitas vezes desenvolvemos em virtude desses desafios. Isso sim é um sofrimento que nós mesmos optamos. Agora, quando nós falamos em lutas, quando nós falamos em dificuldades, quando nós falamos em suor, transpiração para poder resolver as coisas, isso é claro. Mas quando se fala assim, olha, ninguém veio para sofrer, quer dizer, não é bem assim. Então tem que ser melhor esclarecido realmente para explicar para a pessoa que as dores, as dificuldades, elas existirão. Agora, nós podemos criar situações que não tinham motivo para existir. Questão 921, olha só. Concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, cada um pode desfrutar de uma felicidade relativa? A resposta: o homem é, na maioria das vezes, o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e desfrutar de uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência num plano grosseiro. Então isso mostra exatamente, quer dizer, nós podemos construir ali caminhos que, apesar das dificuldades, que infelizmente é assim, às vezes a gente vive uma dificuldade coletiva, dentro de um grupo familiar, por exemplo, que cada um reage de uma forma diferente. Eu tenho vontade de resolver as coisas, eu tenho vontade de lutar, de me reerguer, mas de repente você convive com outros que se comportam de um modo diferente. E isso faz parte também dessa dificuldade, da gente poder manter o equilíbrio nessas situações. Faz parte do nosso aprendizado. Questão 945, vamos lá. Por isso que é importante, pessoal, o estudo. Exatamente para que a gente não tire conclusões precipitadas. Quando se faz, por exemplo, estudos resumidos, muitas vezes nós também trazemos respostas resumidas para situações extremamente complicadas. Os espíritos ali trazem para nós várias e várias explicações nos seus livros, nas suas publicações, exatamente para nos trazer esse esclarecimento. Que sim, a nossa vida aqui é muito difícil. O Kardec mesmo lembra que o espírito encarcerado no mundo material é como se ele estivesse numa prisão. E ele não vê a hora de se libertar disso tudo, é claro. Só que estar naquela prisão, a gente tem vários tipos de comportamento. Ou eu posso me comportar com resignação e lutando com muita perseverança, com muita motivação para tentar resolver da melhor forma possível, apesar das dificuldades. Claro que eu vou reclamar, né? Eu já comentei com vocês que eu tenho uma amiga que ela passa por uma doença extremamente grave há mais de 20 anos, que se muita gente que eu conheço, se passasse por aquilo que ela vivenciou, certamente já teria desistido. Porque são dificuldades financeiras, são incompreensões das pessoas, é a doença por si só que já gera um sofrimento tremendo. Mas ela está ali sempre lutando, algumas vezes reclamando, algumas vezes se queixando que as pessoas são insensíveis, que as pessoas não têm bom senso, que as pessoas não têm caridade, mas ela está ali lutando pela vida dela. E isso é uma grande demonstração daqueles que querem realmente perseverar. E ela tem uma fé muito grande.
Então tudo que ela precisa, ela recorre ao mundo espiritual, né, naquilo que ela precisa para fortalecer-se moralmente. Ela recorre, mas ela continua lutando, apesar dos nãos, apesar das portas fechadas, apesar dos constrangimentos. Então são situações assim que a gente começa a pegar como exemplo para todos nós, fazendo uma análise da vida que a gente tem, dos problemas que a gente enfrenta e principalmente da forma como nós reagimos diante do problema. É essa a nossa reação que faz realmente a diferença. O soldado colocou, né, dado ao estágio evolutivo da humanidade, é esperado que erremos muitas vezes. O erro faz parte, né, soldado? O próprio Dr. Bezerra de Menezes traz em uma das suas exposições, das suas orientações, ele diz que a nossa vida, ela nos proporciona experiências que são adquiridas pelas tentativas de erros e acertos. Então quando você aprende, lembra aquela frase que eu já coloquei para vocês, que muitas vezes nós temos que errar para poder aprender. Isso mostra a nossa ingenuidade. Algumas vezes, mesmo sabendo que dói, nós erramos de novo. Isso mostra a nossa arrogância. E outras vezes a gente observa o mundo e aprende com os erros dos outros. Essa é a grande sabedoria. Então nós temos que buscar realmente a melhor forma de viver, aprendendo com a experiência dos outros, com a convivência, porque a convivência traz isso. O fato de nós vivermos aqui em sociedade, dividindo espaços com pessoas em nossas casas, em nosso ambiente de trabalho, nos nossos grupos religiosos e tudo mais, tudo isso nos proporciona experiências para podermos nos fortalecer cada vez mais. A Mila colocou, bom dia Mila, e quando cansamos de errar, não temos forças para as mudanças necessárias, é hora de pedir socorro. É hora de pedir socorro, é hora de mudar o nosso estilo de vida, é hora de tentar resolver as coisas de uma forma diferente. Não temos uma receita pronta para cada um disso. Não temos uma receita simples e fácil de aquilo que eu aplico na minha vida, o indivíduo vai aplicar na vida dele. A gente sempre coloca que nós somos universos particulares. E quando diz que nós somos universos particulares, esses universos particulares, mostra, por exemplo, Filinha, por favor. Esses universos particulares mostra, por exemplo, que aquilo que eu sou hoje é resultado de muito tempo de vivência, muito tempo de erro, muito tempo de acerto, de muita coisa que eu vi, muita coisa que eu fiz. Aquela música do Raul Seixas fala muito sobre isso, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás. Então, quer dizer, eu vi muita coisa durante a minha existência. E essas coisas que eu vi me trouxeram recursos, me trouxeram subsídios para resolver ou não algumas questões. Aquilo que eu tenho de benefício me ajuda a resolver, aquilo que eu ainda tenho de imperfeição me traz dificuldades. E cada um de nós é um universo muito particular. Cada um tem as suas próprias necessidades, cada um tem os seus próprios temores, cada um tem suas próprias fraquezas, cada um tem o seu jeito de fazer as coisas. Então cada um sabe exatamente ali onde é o seu ponto fraco. Mas o importante é, quando nós cansamos de errar, é hora de começar a acertar. Muitas vezes nós temos que chegar no fundo do poço. E esse fundo do poço é, eu não aguento mais viver isso tudo. O que está errado na minha vida? Aí eu começo a fazer uma análise e fico pensando, se eu tivesse dito diferente, se eu tivesse reagido diferente, se eu tivesse agido de forma diferente, eu teria outros caminhos. Eu não precisaria, por exemplo, fugir das consequências daquilo que eu vivo hoje. Então é importante que a gente faça essa autoavaliação constante. É importante que a gente tenha ali referências para os nossos valores, de que forma que eu tenho que viver, de que forma que eu tenho que me comportar. Analisar quais são as origens dos meus problemas, analisar quem são as pessoas envolvidas com esse problema. E por causa disso, por essa falta de visão, por essa falta de cuidado em fazer essa autoavaliação, a gente acaba se metendo muitas vezes em situações que não precisariam existir. É a nossa imaturidade, a nossa inconsequência que nos leva a essas situações problemáticas. Mais uma vez, claro que essas palavras simplesmente assim soltas não resolvem nenhum problema, mas a autoavaliação, a análise da situação e tentar encontrar soluções diferentes daquelas que eu vivi até agora, pode me dar um caminho diferente. Uma passagem de Chico Xavier que diz assim, se você quer ter uma coisa que você nunca teve, você precisa fazer coisas que você nunca fez. Então às vezes a gente fica se repetindo naquele problema, aceitando uma situação com comodismo, tentando esperar que algum milagre resolva as coisas e a gente não se move para isso. Então é importante que a gente tenha essa visão geral e tenha também as iniciativas.
Porque mesmo que as dificuldades continuem, muitas vezes o fato da gente mudar a nossa forma de lidar com elas já resolve uma parte do problema. Eu posso não conseguir resolver o problema, mas eu me transformo diante do problema. E aí eu fico mais motivado, eu fico mais analítico com relação às situações e não simplesmente me entrego deixando que as coisas aconteçam ao seu próprio modo. É a mesma coisa, né, soldado? Se você faz as coisas do jeito que sempre fez, terá as coisas que sempre teve. Quer dizer, nada muda na nossa vida se nós não mudarmos a nossa forma de viver. E quando a gente fala sobre essas leis que regem a nossa vida, as leis morais, esses valores que nós precisamos cultivar, fazer a coisa sempre com amor, com responsabilidade, pensando sempre nas consequências que aquilo vai gerar de positivo ou negativo, sermos seletivos naquilo que a gente vai fazer, isso já é um bom caminho. Só que isso leva tempo, como nós somos imediatistas, né? Por que hoje nós vemos as igrejas, centros espíritas, templos religiosos cheios de pessoas? Alguém acha por acaso que elas estão lá assim deliberadamente para poder agradecer a Deus pelo mundo, pela vida? Elas estão lá para poder implorar ajuda pelas dificuldades que elas enfrentam. Saiu uma pesquisa há um tempo atrás falando sobre a presença das pessoas nas igrejas. E aí então entrevistaram e diziam que a maioria das mulheres que estão presentes nas igrejas estão ali pedindo para a família e para o marido que está passando por problemas. E os homens que estão lá estão pedindo ajuda para resolver os seus próprios problemas que acabam interferindo na sua vida doméstica. Então as pessoas estão hoje transitando de igrejas em igrejas buscando milagres. Elas vão numa igreja, a igreja não resolveu o problema, pula para outra, pula para outra. Então há essa migração constante de pessoas de instituição religiosa a instituição religiosa, sempre esperando que algum milagre aconteça que possa resolver a vida delas. A doutrina, quando ela é bem orientada, quando ela é bem esclarecida para as pessoas que vão em busca, elas começam a perceber que, embora elas tenham a ajuda do mundo espiritual para poder resolver, tendo uma visão diferente do problema, que elas tenham um estímulo diferente, são elas que devem começar. Aquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que diz para nós assim que ajuda-te que o céu te ajudará. O que significa isso? Que se você não tomar iniciativa, ninguém vai poder fazer nada. O problema diz respeito ao mundo material, então são ações do mundo material que vão resolvê-las. O mundo espiritual está aí para a gente ter apoio, para a gente ter esse esclarecimento, essa coragem, para a gente se libertar dos nossos constrangimentos, dos nossos medos. Isso eles podem fazer. Mas fora isso, as iniciativas são nossas. E aí as pessoas vão para essas instituições, sentam e choram, e imploram, mas muitas vezes não se movem. E são essas situações difíceis que são programadas para a nossa vida terrena hoje, que servem exatamente para poder nos despertar essa necessidade de amadurecer. Nós precisamos tomar a iniciativa das coisas. E algumas vezes a falta de iniciativa foi que levou aos problemas que nós estamos vendo hoje. Se eu tivesse feito isso há tanto tempo, se eu tivesse feito isso no passado, se eu tivesse agido diferente, se eu pudesse voltar no tempo. Só que nós não podemos voltar, quer dizer, os problemas estão aqui. Então é a partir de agora. E a gente está cheio de frases prontas, né, para nos ajudar nesses esclarecimentos. Né? Uma dessas frases, por exemplo, diz que, embora eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, eu posso começar agora e fazer um novo fim. Só que eu preciso ter coragem para fazer isso. Não que eu tenha coragem para resolver os meus problemas, e ninguém tenha coragem para fazer isso. Cada um sabe onde o calo aperta. E é importantíssimo que a gente se respeite por isso, que a gente respeite os nossos limites. Mas é importante também que a gente se mova daquela condição em que a gente se encontra. Porque do contrário, tudo vai continuar como era antes. E esse sofrimento vai ficar perpetuando, como se não tivesse fim. Só que na verdade existe fim. Se não no problema em si, que diz respeito ao mundo material, que vai certamente terminar quando nós retornarmos ao mundo espiritual, pelo menos ele pode se transformar pela minha posição diante dele. E aí então tudo começa a ter um novo sentido, tudo começa a ter uma nova perspectiva. Depende desse nosso olhar. E não se preocupe, que tudo isso que eu estou falando para vocês, eu estou também decorando aqui para poder pensar nos problemas que eu tenho. Porque dá a impressão de que não tem problemas. Não, quem fala desse jeito certamente não tem problemas. Sim, tem problemas. Só que muitas vezes a gente precisa falar para poder ouvir. E talvez esse seja um dos meus castigos, né? Você vai ter que falar todo dia para poder aprender. Então tá, né? Já que eu não consigo pensar sozinho. Então a gente começa a fazer uma reavaliação das nossas situações.
fazer uma reavaliação daquilo que a gente vive hoje. Para a gente poder fechar aqui fechar mais esse trecho, questão 946, vamos lá. Que pensar do suicida que tem por fim escapar às misérias e às decepções desse mundo? Isso aqui vai exatamente ao encontro daquilo que nós comentamos há pouco. Aquele que opta pela fuga para poder escapar das misérias e decepções. A resposta: pobres espíritos que não tiveram a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem, e não aos que não têm força nem coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Infelizes, ao contrário, os que esperam uma saída nisso que, na sua impiedade, chamam de sorte ou acaso. A sorte ou acaso, para me servir de sua linguagem, podem de fato favorecê-los por um instante, mas somente para lhes fazer sentir mais tarde, e de maneira mais cruel, o vazio de suas palavras. E isso ele quis dizer o seguinte: que algumas vezes a gente espera que as coisas aconteçam, vai dar certo, vamos esperar que tudo vai funcionar, deixa que a sorte se encarrega, tenho certeza que isso, tenho certeza que aquilo, e de repente, foi essa que eu acabei de ler, filhinha. Deixa eu ver aqui em cima. Tá, vou ler de novo depois então. Mas na questão 945, a Vânia me lembrou aqui que eu acabei pulando, a pergunta é: o que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida? Alguém sentiu ali um desgosto absoluto e simplesmente se deixou levar por esse desejo da autodestruição. Os espíritos colocam insensatos. Por que não trabalhavam? A existência não lhes seria tão pesada. Exatamente por aquilo que nós colocamos numa das primeiras frases do nosso estudo de hoje. Que a mente vazia é a oficina do diabo, né? Popularmente nós dizemos isso, lembrando que quando nós paramos e nos deixamos levar pela nossa mente vazia, que fica criando situações, imaginando situações diferentes, sem utilizar essa energia toda para construir algo positivo, nós vamos então alimentando esse desejo, alimentando essa fraqueza, fazendo com que aquele problema tome proporções muito maiores do que realmente tem. Aliás, essa é uma das grandes, uma causa muito interessante. O problema tem o seu tamanho, tem o seu peso, mas diante do nosso medo, do nosso receio, a gente faz com que ele se transforme em insuperável. E na verdade ele é superável, talvez não na sua resolução propriamente dita, mas mais uma vez na forma como nós encaramos o problema. Porque tem situações, sem dúvida nenhuma, que perduram por uma existência inteira. São aqueles problemas que a pessoa vai enfrentar por resto da vida de um relacionamento. Imaginemos, por exemplo, pais e filhos e companheiros que têm ali problemas que vai ter que conviver por resto da vida. Você tem a opção certamente de abandonar, mas como é que você vai fazer isso com um filho problemático? Como é que você vai fazer isso com pais que trazem problemas? Como é que você vai lidar com a sua condição social, que você não tem como fazer um milagre, fazer com que ela se transforme? E aquelas doenças incuráveis que perduram por toda a existência do indivíduo? Que ele está ali durante 20, 30, 40, 50 anos com aquela doença que o acompanha provocando sofrimentos. Então esses problemas certamente eles existem como alerta, como freios, como despertamento para as pessoas. Então a questão nesse caso é ela lidar com problemas e administrando dia após dia, exatamente para poder mudar a sua personalidade, para fortalecer o seu caráter. Eu não tenho solução, mas se você se entregar, o problema piora. Então a gente está o tempo todo nadando contra a corrente, tentando não ir para a cachoeira. Mas se você parar de nadar, você vai para a cachoeira. Mas os espíritos puros, na verdade, os problemas deles somos nós, né? Porque se nós não causássemos tantos problemas, eles não teriam tanta dificuldade para resolver as coisas, né? Mas eles pessoalmente, no seu caráter, nos seus valores, eles mesmos já se equilibraram com relação a isso. Já conseguiram dominar o seu lado instintivo, né? Já conseguiram dominar as suas fraquezas de caráter, sabem muito bem lidar com tudo aquilo, mas de repente tem que resolver dificuldades que não dependem absolutamente deles, mas dependem de nós que somos aqui, os espíritos em evolução sendo amparados por eles todos. Então, meus amigos, para a gente poder fechar, né? Para poder fechar aqui o que pensar do suicida que tem por fim escapar às misérias, é exatamente isso, né? É aquela precipitação de não ter coragem para poder enfrentar as misérias de uma existência. Então, quando nós nos ajudamos,
com as nossas iniciativas, com as nossas ações, certamente nós temos ali o amparo dos amigos que observam a nossa força de vontade, a nossa motivação, e nos dão ali mais apoio, e nos dão ali mais direcionamento para a resolução dessas dificuldades. Quando nós falamos felizes os que suportam sem se queixar, porque serão recompensados, algumas vezes a gente se deixa levar por essas queixas. A gente vê, por exemplo, a situação do Chico, né, que muitas vezes chorava, reclamava, e ele tinha ali aquele companheiro que falava ali algumas palavras no pé do ouvido dele que fazia ele ficar esperto rapidinho. Você está chorando por quê? Claro que essa rigidez toda era necessária para eles. Deus sabe qual é o motivo que eles tiveram. Mas algumas vezes a gente também fraqueja. E ele mesmo, o próprio Chico, falava que se por acaso nós que somos espíritas, nós que estudamos essa filosofia, nos vemos muitas vezes em situações que dá vontade de chorar, ele diz assim, chora, mas depois você enxuga o rosto e vai trabalhar. Não fica chorando esperando as coisas acontecerem, porque não é assim que funciona. Todos nós temos o direito de encontrar aquele momento de dificuldade, aquele momento de fraqueza, mas depois que passou, respira fundo, e o que eu posso fazer para melhorar essa situação? E eu vou em busca dela. Aí sim, é essa luta que vai nos dar motivação para resolver essas questões. E não esperarmos que, como foi colocado para nós aqui, que a sorte ou o acaso resolva as coisas. Será que alguma coisa vai mudar? A gente vê nos trabalhos de atendimento fraterno que a gente desenvolve, que a maior parte dos atendimentos que nós recebemos, ou das solicitações que nós recebemos, são de pessoas que têm problemas familiares. Questões de pais e filhos, questões de irmãos, questões entre casais. Isso é o mais genérico que aparece para nós. Dá a impressão de que são pessoas que têm doenças, pessoas que são obsediadas. Não. A maior parte dos problemas, estatisticamente comprovado, é exatamente problemas de relacionamento. E aí então a gente pergunta, o que a gente pode fazer para resolver essas dificuldades? Ou nós tomamos iniciativas, ou nós esperamos que a sorte ou o acaso resolva. Aquele relacionamento que não é conversado, aquele relacionamento que não é trabalhado, que não há compreensão, simplesmente nos entregamos e esperamos, quem sabe um dia ele melhora. Quando a gente fala quem sabe um dia, a gente está esperando que o acaso resolva um problema que nós temos que resolver. É hora de sentar, conversar e tomar medidas. Algumas vezes umas medidas que não são tão graves, outras que necessitam de maior intensidade, de maior imposição. E aí a gente vai levando as coisas, esperando que um dia elas melhorem. E a gente vai então fazendo com que esse sofrimento vá nos acompanhando dia após dia, sem encontrar solução, simplesmente porque nós não tomamos as iniciativas para resolver as dificuldades. Mais uma vez, tem situações, naturalmente, que elas são difíceis, que muitas vezes levam anos, ou muitas vezes até não são solucionadas nessa nossa existência. Mas pelo menos o esforço que nós empreendemos para tentar resolver é isso que vai moldar o nosso caráter. A nossa apatia, a nossa ociosidade, a nossa impotência diante das situações é exatamente aquilo que faz com que nós vamos sofrendo cada vez mais. É esse sofrimento que vai aparecendo. De chegar e falar assim, olha, eu tenho opções, eu tenho liberdade para fazer escolhas. Por que eu tenho que optar em ficar sofrendo gratuitamente? Somos nós que temos que moldar isso tudo. Finalmente aqui, deixa eu ver, 946A. Os que levaram o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências disso? Isso quando lembra sempre que pessoas que cometem suicídio por não suportarem pressões que recebem, perseguições, pressões familiares, pressões da sociedade. Qual é a responsabilidade deles? Os espíritos colocam, infelizes deles, porque responderão como por um assassínio. Então, na verdade, todos aqueles envolvidos numa situação acabam tendo ali a sua cota de responsabilidade. Por isso, então, nós analisemos sempre aquilo que a gente faz. Qual é exatamente a nossa responsabilidade na infelicidade das pessoas? Às vezes a gente sempre pensa assim, poxa, eu tenho um problemão em casa, e a gente não se dá conta que somos nós o problema. A gente tem ali as nossas justificativas, acredita que está fazendo certo, acredita que é o modo correto de viver, mas de repente o nosso modo de agir é o que gera, mais uma vez, os problemas que nós enfrentamos. Então analisemos as nossas responsabilidades diante disso. Que algumas vezes as pessoas chegam em situações extremas, porque nós levamos a esse tudo. Não, parei por aqui, filhinho. Então, meus amigos, deixamos por aqui essas reflexões iniciais,
desse tema que nós falamos, nós poderíamos encontrar livros e mais livros que são publicados pelos Espíritos, né, que trazem para nós ali orientações, que trazem para nós ali aconselhamentos, né, para tentarmos fazer com que a nossa vivência seja sempre equilibrada e tenha sempre possibilidades, né, de lidarmos com ela com facilidade. Temos aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui rapidamente alguns títulos, só para vocês avaliarem. Nós temos aqui, por exemplo, livros como, por exemplo, Conflitos Existenciais, de Joana de Ângeles. Nós temos ali Doenças da Alma. Nós temos ali Encontros com a Paz e a Saúde. E esses são poucos dos títulos que nós temos, que são muitos, com certeza, com esse objetivo, porque os Espíritos percebem que nós estamos aqui sofrendo. E sofrendo muito mais pela nossa falta de condições de administrar essas situações que nós estamos vivendo hoje, do que pelos problemas propriamente dito. Evangelho e Saúde, né? Tudo é muito positivo. Esses livros de autoajuda, né, que os Espíritos trazem para nós, eles são extremamente eficazes. Mas eficazes se você, lendo aquilo que eles passam para nós, eles podem nos proporcionar, por exemplo, reflexões e mudanças de atitude. Porque quantas e quantas vezes a gente ouve uma mensagem, ouve uma palestra, a gente lê um livro, esperando que somente esse ato já seja o suficiente. Como se no momento em que a gente lesse, viesse uma luz do alto, iluminasse a nossa mente e tudo se resolvesse. Não. Na verdade, quando nós lemos esses tipos de mensagens, a gente começa a refletir sobre elas e colocá-las em prática, é aí que a gente começa de fato a atrair essa assistência do mundo espiritual. Fundamental. Meus amigos, fechando por aqui então o nosso estudo de hoje. Filhinha, quem vai fazer esse encerramento para nós? Andréia, né? Isso. Então, muita coisa importante para a gente poder pensar. Ouçam essas mensagens que são de motivação, essas mensagens de estímulo, de conscientização, e depois apliquemos isso na prática, né, no nosso dia a dia, porque do contrário, vai ser ali simplesmente